O que vou contar aqui não é uma teoria de internet ou um sermão. É a verdade nua e crua que eu presenciei, que eu executei, que eu vivi por anos. Eu não era um cristão desanimado de banco de igreja, eu era um bruxo. Por mais de uma década, eu servi as trevas, ativamente. Eu estava do outro lado, na sala de guerra, onde os planos eram feitos. Eu conheci o lado que a Bíblia chama de escuridão. E agora, salvo pela graça que nunca vou entender, posso contar o que realmente acontece quando você decide jejuar. Você acredita que o inferno treme quando você deixa de comer? Eu também acreditava nisso, até que descobri a verdade por dentro. Os demônios não temem o jejum. Eles temem o que vem depois dele. Isso não é história inventada, é minha vida real. É o que vi com meus próprios olhos quando servia ao inimigo. O que poucos sabem é que existe uma guerra invisível acontecendo todos os dias. Uma batalha espiritual que afeta sua vida, sua família, seu trabalho, sua igreja. Quando um cristão entra em jejum, todo o inferno fica agitado, sim. Mas não por causa da sua fome. Eles ficam nervosos, preocupados, porque sabem o poder que um simples jejum tem ao preparar você para o que virá depois. Eles tremem não pelo seu estômago vazio, mas pelo espírito aguçado que surge. Quando entrei no ocultismo, ainda jovem, aprendi que o jejum espiritual é uma das táticas mais usadas pelos cristãos, mas também uma das mais mal compreendidas. Não é só ficar sem comer. É uma disciplina de foco. É uma conexão direta com o poder que quebra correntes invisíveis. Por anos, vi rituais sendo desfeitos depois de jejuns. Vi maldições de gerações sendo quebradas porque alguém decidiu jejuar. Sim, mas a quebra vinha quando, fortalecida pelo jejum, essa pessoa tomava uma ação prática de fé que antes não tinha coragem. O que estou prestes a revelar vai mudar completamente seu entendimento sobre jejum. Vai abrir seus olhos para ver o que realmente acontece no mundo espiritual quando você decide jejuar. Lembro como se fosse hoje. Estava num ritual importante. Todos nós, vestidos com roupas especiais, velas pretas acesas, sacrifícios feitos. Estávamos invocando poderes para destruir uma família que estava prestes a se reconciliar. De repente, as entidades começaram a ficar agitadas, nervosas. "Não está funcionando, a barreira está forte", gritou o líder. "Tem alguém jejuando por essa família?", perguntei. Ele respondeu cuspindo ódio. "Sim, mas isso não é o pior. O pior é que ela está jejuando para ter coragem de confessar um erro. O jejum está dando a ela a força para agir. Precisamos impedir a confissão, não o jejum." Foi nesse momento que entendi. O jejum é a pré-batalha. A vitória é o ato de fé que ele capacita. Vi o medo nos olhos daquelas entidades, não do ato de não comer, mas do fruto do arrependimento e da atitude de obediência que o jejum estava gerando. Hoje, após minha conversão, posso revelar esses segredos. Posso contar como o inimigo age para fazer você desistir do jejum, porque ele sabe que se você persistir, você agirá de uma forma que o reino das trevas não pode parar. Cresci numa família normal. Meus pais não eram religiosos. Eu era apenas um garoto comum até os 15 anos, quando tudo mudou. Conheci um homem que se dizia guru, com promessas de poder e conhecimento que a religião não oferecia. Ele me prometeu que eu poderia ter tudo: dinheiro, influência, o controle da minha própria vida. Pouco a pouco fui entrando mais fundo. Eram rituais, invocações e, claro, o jejum, mas um jejum para as trevas. Ficávamos dias sem comer certos alimentos, bebíamos misturas estranhas, tudo para purificar nosso corpo e aumentar nossa capacidade de comando sobre o mundo espiritual. Durante um desses rituais, o líder nos ensinou algo que nunca esqueci. Ele disse: "O jejum dos cristãos é nossa maior ameaça, mas não é a fome deles, é o propósito deles.
Quando um cristão jejua com o propósito de pedir perdão ou de finalmente fazer algo que Deus mandou, ele abre portas no mundo espiritual que nos enfraquece. Aquilo ficou na minha mente. Por que o jejum cristão era tão temido? Anos depois, já como um dos principais da organização, descobri a resposta. O jejum era temido porque ele elimina as desculpas. Participei de reuniões onde planejávamos ataques espirituais contra igrejas. E a primeira coisa que verificávamos não era se estavam jejuando, mas qual era o propósito do jejum. Se a resposta fosse, estão jejuando para finalmente perdoar um membro da família, mandávamos nossos melhores agentes espirituais para tentar acabar com aquele jejum. Não era para ele comer, era para ele manter o rancor. Enviávamos influências para a mente daquela pessoa, criávamos conflitos na família dela, fazíamos de tudo para que desistisse de dar o passo de fé. Uma vez fomos atacar um pequeno empresário evangélico. Ele estava jejuando. Parecia fácil, mas quando chegamos lá, sentimos uma barreira. Descobrimos que ele estava jejuando 14 dias para ter coragem de dar o dízimo da empresa, algo que ele nunca tinha feito por medo. O jejum estava fortalecendo sua fé para agir com a carteira. Frustrados, descobrimos que havia um grupo de 5 homens em jejum, todos com o mesmo propósito: entregar o dízimo da fidelidade. O jejum deles criou um escudo, mas o escudo era a capacitação para a obediência. Isso me deixou intrigado. O que acontecia quando um cristão jejuava? Nosso líder explicou: quando um cristão jejua, ele enfraquece sua carne e fortalece seu espírito para agir. É como se ele estivesse aquecendo um motor. O jejum é a gasolina, a ação é o carro. Por isso, tínhamos técnicas específicas para fazer os cristãos desistirem do jejum. Sabíamos que se conseguíssemos fazê-los quebrar o jejum antes do tempo, eles perderiam a força moral e espiritual para tomar aquela decisão difícil e a porta espiritual se fecharia. Vocês já sentiram uma fome incontrolável durante um jejum? Já tiveram pensamentos tipo, isso não está adiantando nada, vou desistir? Ou, você está perdendo tempo, volte a comer? Já notaram como surgem brigas do nada ou despesas inesperadas quando você decide jejuar? Não é coincidência. Não é só a fome. É a tentativa de te desviar do propósito final que está te esperando após o jejum. A verdade é que o jejum é uma das armas mais poderosas, não em si, mas como o campo de treinamento para a ação de fé. O que acontece no mundo espiritual quando você decide jejuar? Vou te contar exatamente o que vi durante anos no lado das trevas. Imagina um quartel-general em estado de alerta, sirenes tocando. É assim que fica o reino das trevas. Quando um cristão decide jejuar com propósito verdadeiro, para perdoar, para se reconciliar, para testemunhar, para se humilhar, isso causa pânico. Não é qualquer jejum que causa esse alvoroço. Tem gente que jejua por tradição, por religião ou só para emagrecer. Esses jejuns não preocupam o inimigo. O que causa pânico é quando alguém jejua com fé, com propósito, buscando a Deus de verdade para finalmente dar um passo de obediência radical. Lembro de uma vez que estávamos monitorando uma igreja pequena. O pastor e um grupo de intercessores estavam num jejum de 40 dias. Quando soubemos o propósito, jejum para ter coragem de confrontar um escândalo e fazer uma limpeza moral na liderança, foi um desespero total. Precisamos quebrar esse jejum a qualquer custo, ele gritava. Se eles completarem 40 dias, a ação deles será irreversível, perderemos todo o território. Vocês precisam entender uma coisa. No mundo espiritual, quando você jejua, é como se acendesse um holofote poderoso, expondo suas fraquezas e as fraquezas das trevas.
Mas o que o inimigo teme é que a luz do jejum te dará a visão e a força para pegar o holofote e apontar para ele. A sensibilidade espiritual fica aguçada. Você começa a perceber coisas que antes não percebia. A necessidade de se desculpar, a urgência de consertar um erro financeiro, a hora de falar de Jesus para um vizinho. Isso é perigoso para o reino das trevas, porque o jejum te torna irremediavelmente ativo. Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus diz que certos demônios só saem com jejum e oração. Agora você entende por quê? Porque o jejum quebra barreiras espirituais. Sim, mas o que faz o demônio sair é a autoridade que você ganha para dar uma ordem de fé e obediência que só o jejum te deu coragem para dar. Agora vou revelar as táticas de distração que o inimigo usa para fazer você desistir do jejum. Preste muita atenção, porque reconhecer essas estratégias vai te ajudar a vencer o jejum e a tomar a atitude que ele tanto teme. A primeira e mais comum tática é o ataque físico. De repente, você sente uma fome que nunca sentiu antes. Dor de cabeça, fraqueza. Tudo isso para te fazer desistir e, principalmente, para tirar seu foco do propósito. A segunda tática é a distração. O inimigo vai trazer 1000 coisas urgentes para você resolver durante seu jejum. Problemas do trabalho, na família, com dinheiro, tudo para tirar seu foco do jejum e da oração. E, claro, da decisão radical que você deveria estar tomando. Sem tempo para orar e refletir, o jejum se torna apenas uma dieta e o propósito final se perde. A terceira tática é o desânimo. Pensamentos como, isso não está adiantando nada, Deus não está ouvindo, você está passando fome à toa, começam a invadir sua mente. Esses pensamentos não são seus, são infiltrações do inimigo. No ocultismo, tínhamos especialistas em enviar pensamentos negativos para cristãos em jejum. Sabíamos que se conseguíssemos plantar a semente da dúvida, a pessoa jamais teria a ousadia de agir ao final do jejum. A quarta tática é a divisão. De repente surgem brigas na família. Seu cônjuge reclama do seu jejum, colegas de trabalho implicam com você. Lembro de um caso onde um grupo de intercessores começou um jejum coletivo para iniciar uma nova obra missionária. No quarto dia, 2 pessoas do grupo tiveram uma discussão séria por um motivo bobo. Esse conflito quase acabou com todo o jejum do grupo e a obra missionária foi adiada por 1 ano. Era exatamente o que tínhamos planejado. A guerra não era pelo jejum, era pela missão. A boa notícia é que nenhuma dessas táticas funciona quando você está consciente delas e fortalecido no espírito. Quando você persiste no jejum, apesar de todos esses ataques, o poder que é liberado é incrível. As forças das trevas têm uma reação principal, o pânico da ação. Eles temem o momento em que, esgotado fisicamente, mas fortalecido espiritualmente, você dirá: Senhor, agora que cumpri a disciplina, a minha ação de fé será perdoar, confrontar, testemunhar, doar, mudar. Lembro de uma reunião onde uma entidade de alta patente confessou: um jejum completado é como uma bomba no nosso reino. Destrói em minutos o que levamos anos para construir. Mas o que destrói não é a falta de comida, é a coragem que o crente tem de confessar o pecado, de dar o dízimo, de se reconciliar, de testemunhar. Minha transformação começou onde eu menos esperava. Depois de anos servindo às trevas, fui enviado para destruir uma pequena igreja. Meu plano era simples: ganhar confiança, plantar discórdia e depois realizar rituais específicos para fechar aquela igreja. Já tinha funcionado dezenas de vezes, mas algo diferente aconteceu. No primeiro culto, senti um desconforto. Depois descobri que aquela pequena igreja estava no 10º dia de um jejum coletivo, não apenas para buscar a Deus, mas para ter coragem de abordar a juventude da cidade sobre drogas. O jejum era para a ação de evangelismo.
Na segunda visita, as músicas que eles cantavam pareciam penetrar em lugares do meu coração que eu nem sabia que existiam. No terceiro culto, o pastor fez um apelo diferente. Tem alguém aqui que veio para destruir, mas Deus quer usar para construir. Você sabe quem é? Deus está te chamando agora para agir. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Minhas pernas tremiam. Eu caí de joelhos e chorei. Passei a noite toda na casa do pastor contando tudo. Ele ouvia atentamente. De manhã, ele me propôs algo. Você quer experimentar o outro lado? Quer entrar num jejum comigo por 7 dias para ver o poder de Deus agindo na sua vida, não apenas para te purificar, mas para te dar coragem de dar o primeiro passo? Aceitei. Os primeiros dias foram terríveis. As entidades me ameaçavam, me chamando de traidor. Mas o pastor me explicou que era o processo de libertação. As trevas não soltam fácil, mas ele garantiu que se eu persistisse, a vitória viria. No 5º dia de jejum, aconteceu algo indescritível. Senti uma presença leve, amorosa, mas tão poderosa que caí no chão. Senti como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Anos de culpa, de pecados, de pactos, tudo sendo lavado. Nos dias seguintes, comecei a ter revelações. Deus mostrava como usar meu conhecimento do mundo espiritual, não para destruir, mas para ajudar outros a se libertarem, revelando as táticas do inimigo para impedi-los de agir. O jejum que começou como um experimento se tornou o ponto de virada da minha vida, pois ele me deu a força e a ousadia para testemunhar. O jejum não é uma tradição religiosa vazia. É uma das armas espirituais mais poderosas que você tem para remover as suas desculpas e te capacitar para o passo de fé. O inimigo não vai ficar parado vendo você usar essa arma poderosa contra ele. Ele vai lutar, vai tentar te desencorajar, vai criar distrações e problemas. Mas você deve entender, a guerra não é pela comida. A guerra é pela atitude de obediência que o jejum vai liberar em sua vida. Se você soubesse o que acontece no mundo espiritual, quando você jejua para se arrepender, para perdoar, para consertar, para falar a verdade, para dar, nunca mais desistiria. Anjos são enviados não para te alimentar, mas para te segurar firme enquanto você toma a atitude que o inimigo teme. Eu te desafio. Experimente o poder do jejum, mas defina claramente a atitude de fé que você tomará no final. Não jejue por jejum. Jejuem para ter coragem de ligar para quem você precisa perdoar. Jejuem para ter coragem de pedir demissão daquele emprego que te afasta de Deus. Jejuem para ter ousadia de pregar o Evangelho. O que vem depois do jejum é o que os demônios realmente temem. Use o conhecimento que compartilhei aqui para identificar os ataques e resista a eles. Quando sentir a fome ou o desânimo, lembre-se, não são coincidências, são ataques calculados, porque o inimigo está com medo do que vai acontecer depois que você disser amém e se levantar para agir. Aquele jejum de 7 dias me deu a coragem de me converter publicamente, de testemunhar o que eu fiz, de aceitar o perdão. Agora, a minha pergunta é, o que o jejum vai te dar coragem de fazer? Qual é a ação de fé que o inimigo está lutando para que você não tome? Se esta revelação mexeu com você, se você finalmente entendeu que o jejum é apenas o treinamento para a batalha real da obediência, faça 3 coisas. Agora. 1. Deixe seu like. Se você entendeu que o medo do inimigo não é a sua fome, mas a sua ação, mostre seu apoio. 2. Comente, qual é o passo de fé que você está jejuando, ou vai jejuar, para ter coragem de tomar? Eu quero orar especificamente pela sua ousadia. 3. Inscreva-se e ative as notificações. Nos próximos vídeos, vou revelar as frases de oração específicas que quebram as táticas de distração que mencionei. Você precisa estar preparado, abrace a sua fé, comece seu jejum, mas lembre-se,
O inferno não teme o jejum, ele teme a sua obediência. E agora que você sabe disso, não há mais desculpas. Haja.